Boa tarde. Nós estamos agora numa tarde maravilhosa. Hoje é dia 23, numa sexta-feira, aqui em frente à casa da dona Zulmira Matos, essa mulher que foi vereadora em Tanabi. Foi a primeira vereadora em Tanabi, dona Zulmira Matos. Depois vieram mais duas, né? Contando com a atual nossa vereadora Rose. E temos que pensar que a mulher em Tanabi, assim como no Brasil todo, tem pouquíssima representatividade na Câmara Municipal, em termos de gênero. Mulheres, né, ocupando cadeiras nas câmaras, né, pouquíssimas. Aqui em Tanabi mesmo não chega a 10%, por exemplo, de 11 vereadores, uma mulher, quando tem, né, na última eleição teve. Então, nesse momento que é necessário que as mulheres não só ocupem seus espaços, como estão ocupando no trabalho, né, mas também ocupem espaço no poder, em posições de comando, em posições de liderança, como é um vereador numa cidade. Você sabe qual a importância de um vereador? O vereador tem a função principal de fiscalizar o executivo, combater a corrupção. E há coisas em que somente a mulher, com certeza, sabe muito melhor do que o homem, que são temas, assuntos, questões ligadas ao meio ambiente, à saúde urbana, ambiental, principalmente a educação. São temas onde, com certeza, as mulheres sabem muito melhor que os homens, porque elas ocupam esses espaços. Mas não nas posições de comando, porque sabemos que os homens ganham mais que as mulheres, mesmo ocupando as mesmas funções nas empresas por aí. Se você pega no campo da educação, muitos homens estão em posições de comando. E a maioria dos cargos que são ocupados pelas mulheres estão nos cargos que não são normalmente de comando. Nós temos em todos os lugares, numa posição de poder, os homens com muito mais e querendo sempre muito mais e querendo, inclusive, aproveitar da obrigatoriedade de 30% da candidatura de recurso para as mulheres para convidar uma mulher, ou muitas vezes nem convida, coloca ela lá como laranja, só para usufruir dos 30%. Então nós temos que lutar. E para lutar nós temos que ocupar espaços de comando e de poder. Temos que pôr regras para que a verba vá realmente para as áreas que estão tão carentes no Brasil. Bom, agora eu preciso parar de falar um pouco, porque eu gostaria de apresentar uma pessoa que vocês, com certeza, muita gente já conhece aqui em nossa cidade, que é a nossa ilustre dona Zulmira Matos. Muito prazer. O prazer é meu. Estou muito feliz de... Eu estou feliz de ver você aqui e concordo plenamente com as suas palavras e gostaria de cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que eu sou moradora de Tanabi há muitos anos, já fui vereadora realmente. É uma cidade que eu amo, né? Povo que eu amo. Então eu queria cumprimentar todo mundo e desejar muitas felicidades e que essa pandemia acabe logo. E concordei plenamente com as coisas que você falou. Dona Zulmira, a senhora poderia contar pra gente o que a política significou e ainda significa na sua vida? E como ela entrou na sua vida? Eu acho que, na verdade, eu sempre fui política.
Porque eu não entendo o ser político, aquele que está lá participando. Eu acho que todos nós somos políticos. Até aqueles que falam, não gosto de política, ele também é um político. Ele é um político do contra, mas ele é também um político. E eu acho que a política é muito importante. É muito importante porque os políticos têm, na verdade, que olhar as necessidades da população, conversar, olhar e procurar melhorar. Eu até comparo um político, um governante, com um jardineiro que cuida de um jardim. Ele não tem que ter o seu jardim particular, ele tem que cuidar do jardim de todos. E o jardim é isso que você falou. É educação, saúde, não é? Lazer, cuidar da mocidade, das crianças, das mulheres. Isso é política, todos nós somos políticos, eu vejo desse jeito. Sim, com certeza. Muito sábias essas palavras da dona Zumira Matos. Não, o homem é um ser político. É um ser político. Mesmo quando ele se omite e não gosta de política, aí ele está favorecendo os grandes, aqueles que já estão no poder e querem permanecer no poder. Exatamente. Então, não tem como você... Inclusive, o voto no Brasil, o voto é obrigatório no Brasil. Né? Que é, inclusive, uma questão que, com o tempo, a gente até pode repensar nessa obrigatoriedade. Mas ele é justamente para chamar o povo da importância do voto. Né? A gente tem que ver por esse lado também. E do voto consciente. Né? E como que a senhora vê essa desigualdade na disputa pelo poder entre homens e mulheres, quando a mulher, numa sociedade machista e patriarcal, né, muito patriarcal, se encontra em desvantagem na disputa, já que ela tem, em sua maioria, muito mais responsabilidades do que o homem, porque ela cuida da casa, dos filhos, né, e da manutenção, e muitas mulheres hoje estão também contribuindo e muitas vezes sustentando a casa, contribuindo com as despesas, né? E muitas vezes é o próprio arrimo da família. Então a mulher já entra em desvantagem nessa disputa, né? E pensando bem, se política fosse ruim, esses homens já não iam querer política, não é verdade? Verdade. Então, se a senhora puder comentar um pouco a respeito disso, né, de como a mulher pode começar a se interessar por política, como que isso é possível, como que isso brota, né, no coração da mulher, ou um passo a passo, ou se existe alguma receita, o que desperta? Porque em mim o que despertou foi pessoas como você, como a senhora, dona Zumira. Obrigada. Né? Aqui em Canabi temos você, certo? Que é uma pessoa que comunica, que fala, que é boa, caridosa, né? E é uma mulher política extremamente consciente, né? Então, que recado você daria para as mulheres em Canabi a respeito da política? Com que atitude e que posição a mulher deveria tomar, né? Essa questão da mulher não ocupar os cargos é muito semelhante ao racismo. Então é uma questão estrutural, é uma questão que o pessoal aceita normalmente. Vem, como você falou, do patriarcalismo, as mulheres começaram a votar, até que o Brasil foi um país adiantado no voto da mulher. Parece que é ao mesmo tempo que os Estados Unidos. Mas começou a votar em 32, com Getúlio Vargas. Ela não votava antes, quer dizer, nem voz tinha. Agora, eu acho que está precisando realmente. Eu sou muito a favor da reunião e conversa e discutir assuntos. As pessoas precisam se reunir mais, conversar mais e daí brotar as lideranças. Sim. Conversar mais.
se reunir mais para conversar exatamente sobre política, porque tudo é política. Sim. Os teus filhos estão na escola, é uma escola pública, é uma escola particular, tem crianças que não vão à escola, isso é um assunto de política. Então eu acho que as mulheres têm que se reunir mesmo, as mulheres mesmo, e conversar e daí saírem aquelas lideranças e se ajudarem. Eu acho que tem que ter cooperação, enxergar o valor da mulher. Sim. Eu acho que isso aí é uma coisa estrutural, é uma coisa quase invisível, não se percebe, a gente acaba achando natural. Não é? Sim. A gente acaba achando natural que tem só homens ali na liderança, quando muitas vezes aparecem mulheres maravilhosas em todos os países, né, que têm competência e força até acima, né, de muitos homens. Então, o problema não está a ver com gênero nenhum, o problema está a ver mesmo com a nossa sociedade. Precisa mudar. E nós não podemos ficar quietos. Se você vê que uma coisa não está certa, você tem que falar. Você faz muito bem. Sim. Tem que falar. Sabe as palavras. Na época do seu mandato, como que foi, assim, a sua convivência com os outros políticos? Se você sofria assédio, porque hoje as mulheres que ocupam o espaço, né, de poder, muitos homens não aceitam que a mulher tenha mais poder do que ela. E assim, a violência contra a mulher aumenta e muitas mulheres são mortas. Né? Foi o caso da Marielle, por exemplo. E muitas mulheres sofrem com violência doméstica, sobretudo, né? Mas é uma coisa velada, que dificilmente se mostra na sociedade. Nós temos dados de que isso ocorre, né? Todo tipo de violência, que é violência física, psicológica, moral, entre outras, né? Enfim, essa questão, quando a mulher detém um determinado poder, né, vem essa questão de enfrentamento, né, em relação ao machismo e à violência. O que a senhora tem a dizer em relação a isso? Ou se aqui houve um preparo para que você atuasse como uma vereadora, uma política? Eu me dei muito bem lá com vereadores. Achei assim que, não sei se hoje também, né? Eu acho que é normal, que o vereador, o executivo é muito forte, eu acho. Então o vereador, porque o vereador não tem só a função de fiscalizar, ele tem também que colaborar. Não é só fiscalizar, é colaborar, ir atrás. Então, nessa parte, o vereador fica você entendeu? Ele fica meio difícil para ele a colaboração. Sim. Fica mais fácil fiscalizar, né? Agora, aqui em Tanabi, graças a Deus, não teve assim, não tem essa violência. É uma cidade, né? Pelo menos não se percebe assim contra, eu não percebo. Não percebi. Agora, você falou uma coisa certa. Quando eu fui vereadora, com o auxílio do pessoal aqui que me ajudou. Nós fizemos um levantamento no sítio do Estado e de 60 famílias, 15 eram só as mulheres que eram as donas das casas, você entendeu? Que cuidavam dos filhos, trabalhavam e mantinham. Então já era, quer dizer, se é ela que mantém a casa, se é ela que cuida dos filhos, as famílias já estavam bem desestruturadas. Sim. Isso aí é uma coisa que a gente sabe que é por causa da desigualdade social, né? Muito grande. Sim. Isso aí.
Eu fiz esse levantamento. E fiz também um levantamento sobre evasão escolar. Deu uma grande evasão escolar, assim, de crianças que não conseguiam aprender. Não por motivos de incapacidade intelectual, por não acompanhar. Não eram capazes de acompanhar. Então, naquele tempo tinha reprovação, né? Reprovava 1, 2, 3 anos, desistia. Isso aí, esses dados eu obtive também. Sim. Então, gente, esse levantamento é extremamente importante. Veja só, o fato de que existe, né, uma porcentagem da população, né, vivendo em situação de fragilidade social, né, sem o apoio da figura paterna, de um homem que também ajude, que contribua com muitas vezes uma família é sustentada pelo homem, né? Muitas vezes pelo homem e pela mulher, muitas vezes só pela mulher. E quando isso ocorre, muitas vezes essa mulher está em situações precárias para criar uma família, né? Então, os problemas das mulheres, certo? É uma coisa que tem que ser pensada pelas mulheres, tem que ser muito discutido sempre, em todo lugar, né? É um exercício que não se compra pronto, é um exercício que toda cidade tem que fazer, desenvolver, né? Sempre lembrando da questão da educação, que são as novas gerações que vão surgindo na cidade. Sabemos que tem realmente crianças com muita dificuldade de aprendizagem, e isso se dá justamente pela violência, que muitas vezes não é violência física, mas é uma violência do meio em que ela vive, uma violência social, onde essa criança fica excluída de afeto, de condições de igualdade, né? Ela não tem o mesmo apoio, o mesmo preparo. E essas são discussões que apenas as mulheres conseguem fazer. Os homens conseguem também, é claro. Existem muitos homens professores, né? Devia ter até mais, né? Normalmente os homens professores ocupam os cargos mais em destaque na educação, lá na faculdade, lá na direção, né? Mas, gente, eu sou mulher, Dona Zulmira é mulher. Nós estamos num lugar onde a gente lutou para estar, né? A Dona Zulmira foi candidata, foi eleita, né? Teve também, né, a segunda eleição, depois a senhora foi novamente candidata, né? Mas realmente foi muito difícil, eu acho que é muito difícil uma mulher se eleger. É difícil. Então precisa mudar essa mentalidade. Então tem que ter no mínimo metade, porque a população é composta de 65% de mulheres, então tem mais mulheres. Então na Câmara, né, deveria ter, então, metade de mulheres, pelo menos metade, né? Você tem 11 vereadores, então tinha que ter no mínimo 5, 6 mulheres, né? Então, é muito gostoso conversar com quem gosta de política, quem sabe falar de política. Você está falando sobre educação. Tanabi é uma cidade que tem um bom nível educacional, né? Mesmo na rede pública, muito elogiado. Estão indo muito bem. Nossa, parabenizo as professoras de Tanabi, porque percebo o esforço, né? Essa paixão pelo ensino. Eu admiro muito. Elas estão de parabéns. Com certeza. Eu acho que muito dessa qualidade que tem, né, a educação em nossa cidade vem do seu núcleo, de pessoas como a Dona Zulmira, que contribuem com essa discussão, com essa visão, né, com ampliação, né, da consciência em relação a todos esses problemas, né? Onde a mulher, hoje em dia, tem que se empoderar, né? Se apropriar dos discursos, né? Estudar política ou se envolver com política, se interessar e fazer do seu jeito,
né, a política da forma que seja possível, né, e lutar pelas posições que ela quer ocupar. Porque eu acho que a mulher, ela é livre para querer estar numa posição de poder, e ela tem que lutar por isso, né? E aqui está o meu exemplo, né? Um exemplo que não realmente a mulher não é fácil uma mulher conseguir um cargo político, né? Eu acho que tem que aumentar, como eu já disse, o número, né, de vagas. E as mulheres deveriam votar mais, as mulheres, porque não são só os homens que são machistas. Tem muitas mulheres machistas também. É verdade. Né? É que nem te falei, parece que é uma coisa normal. O racismo, o machismo, parece que é normal. É uma coisa que as pessoas olham como se normal. Então não batalham para que haja. Não batalha para que haja mudança. Isso que vocês estão fazendo, eu estou vendo bastante mulher na política, estou achando maravilhoso. Mas percebo que vocês estão realmente interessadas, né? Não estão entrando só para número, não. Vocês estão interessadas, isso aí é muito bom, muito importante. No ranking do Tribunal Superior Eleitoral, desculpa aí, enrolei a língua, divulgou em qual ranking o Brasil está entre os países entre os países democráticos, né, que tem participação da mulher. Então foi pesquisado 174 países e o Brasil apareceu na posição de 154. E dentre 174, o Brasil está na posição de 154. Na posição 154 dos países dentre os países que têm participação da mulher, né? Dentre os países pesquisados, né? Que, na verdade, todos os países têm participação das mulheres, né? Mas então o Brasil está num lugar muito lá atrás, em termos de desenvolvimento democrático, né? Igualdade de gênero, né? Então, igualdade entre homens e mulheres, né? Então, existe esse desequilíbrio. Então, os homens, com sua mentalidade, com suas políticas, com seus interesses, estão, né, lá no poder. E as mulheres, que trabalham muito, que sustentam a casa, que trabalham mais, estão sempre exploradas e usadas pelos homens, né? Sendo que isso acontece muito no Brasil, né? E aí, se a senhora puder comentar um pouco sobre... Eu achei interessante assim. Eu não conhecia essa estatística, achei interessante, muito interessante. Isso aí é antidemocrático, né? Não é antidemocrático. Sim. É como eu falei, é como o racismo. É antidemocrático, não tem razão de ser. Não tem razão. Agora, as mulheres estão se saindo muito bem na educação, né? Então eu acho que isso aí, eu acho que vai mudar. Eu tenho esperança que no futuro próximo, eu acho que vai mudar, né? E gostaria muito que mudasse no nosso país, é lógico. Sim. Então vocês percebem que muitas vezes a má política tem a ver com a desigualdade na política? Então essa política que muitas vezes é tão agressiva, né, com o meio ambiente, com o bem-estar, né? Então essa política feita por homens, né? Então vocês percebem essa desigualdade? Ela reflete diretamente, né, nas ações políticas. Verdade. Que decidem por todos, né? Você tocou num assunto urgente, que é o meio ambiente, né? Sim, o meio ambiente que está por um fio, né? É um assunto para cumprir a lei, que é o mínimo, né, necessário de espaço, né, que tem para as árvores. Para cumprir essa lei já é... Como é difícil. É difícil, né? É difícil. E
não está sendo fácil manter o nosso meio ambiente equilibrado. Teria que esse assunto teria que entrar não só na política, nas escolas, nas igrejas, né? É o equilíbrio da vida, né? É a vida. Então eu acho que é um assunto premente. Sim, o equilíbrio da vida e a vida. Então a política é vida, é agora, é hoje, é esse ano, né? Então, nessas urnas, eu peço o voto de vocês, 5963, 5963. Vote em mim, Brisa Sócio. Posso fazer uma pergunta também? Sim. A senhora comentou que o vereador ele tem papel não só de fiscalizar o executivo, mas também de colaborar. Essa colaboração em qual sentido que a senhora diz? Mas quando ele perceber alguma coisa que ele em contato com a população, em contato com as escolas, ou com ele perceber alguma coisa, ele deve colaborar com a prefeitura. Eu acho que o espírito de colaboração é muito importante para todos. Ninguém vai para frente só em disputa. Eu prefiro colaboração que disputa. O povo cresce mais, a cidade desenvolve muito mais com colaboração. Sim. Alertar, né? E união, né? Colaborar, o vereador colaborar, mas junto com o povo, né? A população tem que participar. Sim, o vereador ele poderia fazer esse elo entre, né, a população e o poder. Isso, exatamente. Levar as suas reivindicações junto com a população. Através de audiências públicas, por exemplo? Nós temos que fazer grupos, né? Grupos em todos os bairros, em todo lugar. A pessoa tem que se habituar a se encontrar e conversar. Mas assim, o executivo ele também não tem essa obrigação de fomentar esse tipo de atitude da população que é esperado numa democracia? Como assim? Fomentar no sentido de promover essas atitudes do povo, assim, estimular. Através de conselhos, né? Eu acho que os conselhos têm que ser mais atuantes. Os conselhos têm que ser de verdade. O que são os conselhos, dona Zumira? Então, os conselhos são, por exemplo, o Conselho de Saúde tem que ter, eu não me lembro muito bem, mas tem que ter pessoas do Executivo, do Legislativo e do povo, em números paralelos, né, em números E certos. esses conselhos são regulares? São feitos anualmente? Tem que fazer, tem. E eles são divulgados? Conselho de Cultura, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, tem sim. Sim, os conselhos. Os conselhos são um lugar, né, onde as pessoas levariam. Cada conselho está ligado a uma secretaria? É mais ou menos. Educação, cultura, esporte. Sim. Então, não tem do meio ambiente, mas eu acho que precisa. Dona Zumira, a senhora teria alguma coisa a dizer em relação à desigualdade social, política e econômica em nossa cidade, que também é um reflexo do que acontece em todo o Brasil? Por exemplo, a acessibilidade da cultura, dos lugares mais distantes, em relação ao acesso, né, aos bens culturais na cidade. Como que o poder público poderia compensar a população que sofre com a desigualdade para que a nossa sociedade fique mais justa e mais equitativa? Por mais que existem ricos e pobres, não haja diferença em relação aos bens essenciais para que haja vida, né? Que é alimentação, cultura. Então, como que o vereador, né, poderia atuar junto à sociedade nesse sentido, para que as crianças, sobretudo, não sofram com a desigualdade social,
na pele, né, no seu desenvolvimento. E sim, que eles tenham oportunidades e chances iguais. Você está quase falando uma utopia. Não é? A desigualdade social é visível, né? E ela realmente ela é a causa dessa pouca oportunidade de acesso, né? Eu sempre penso, os conhecimentos, a cultura, tudo que existe de bonito que o homem fez, foi feito pelo homem, tinha que ser para todos os homens, para todas as mulheres, né? E, no entanto, certos bens culturais são reservados a uma elite, né? Isso aí não é cristão. Sim. Bom, então, como vocês já podem ver, nós estamos conversando aqui já faz um tempo, né? Já passa de 31 minutos. 31 minutos. Tem né? mais uma pergunta. Como que a senhora vê a questão dos assessores, né, que um vereador tem? Por exemplo, em Canabi são poucos, né, assessores comissionados que um vereador tem acesso, mas como que a senhora vê a importância e a função que o vereador tem que dar a esse assessor? Eu desconheço. Sim, é que assim, na maioria das cidades, né, em muitas cidades, o vereador tem direito a assessor. Mas nas cidades menores, como é o caso de Tanabi, o vereador não tem um assessor. Não tem. Pago, né? Não tem um assessor pago com dinheiro público. Eu acredito que sim, porque os deputados têm assessores, né? Muitos assessores. E muitos vereadores têm assessores. Em São Paulo, né? Eles têm assessores. E pelo que a gente vê na televisão, é uma das maneiras, maneiras da corrupção entrar na política, né? Porque, na verdade, esses assessores, a maioria que a gente ouve pela televisão, eles não estão exercendo o cargo de auxílio, de ajudar, de ver as coisas. Eles estão apenas colaborando, né? Às vezes até com dinheiro, né? A gente tem visto isso. Então tudo é uma questão de hombridade, de consciência, né? Sim, porque tem essa questão de as pessoas ligadas ao político acabam, em vez de pensar no conjunto da população, né, no bem social, ele acaba pensando só no interesse próprio, no seu bolso, no dinheiro. E ele acaba alienando aquela função. É muito importante, né? Se realmente os assessores trabalhassem e fossem atrás das necessidades da população, seria muito importante, eu acho. Porque cidade grande fica difícil para ir atrás de tudo, né? Achei interessante. Que tipo de projeto a senhora acha interessante um vereador apresentar? Assim, em relação à cultura, para fomentar a participação, né, dos jovens, de crianças ou dos idosos? Se é possível assim, pensar num projeto em que haja um estímulo para que as pessoas se movimentem mais em torno do aspecto cultural. Porque nós sabemos que a cultura forma a identidade do povo, de cada pessoa. Então, a cultura está na base da identidade da pessoa, né? Então, qual que é a nossa cultura? Que tipo de cultura a gente está dando valor? Né? A nossa cultura de massa. Mas existe formas de a gente resgatar aquela cultura original. Por exemplo, eu estava pensando, antes dos primeiros brancos virem para cá, os índios viviam aqui. E aqui era a terra onde havia plantio de mandioca, milho e muita cerâmica e caça, né? E hoje o que nós temos, né? Nós temos a agricultura, né? Que é a agricultura
da cana, né, das grandes plantações, a maioria das vezes, e não tem nada que marca na identidade, na nossa identidade. Nós tivemos aqui pessoas que se destacaram na cultura, né? Mas aqui a gente não tem uma política em que atraia a cultura para cá, né? Então, por exemplo, festivais, ou saraus, ou eventos, né? Então, como que um vereador poderia estar tentando fomentar, procurando fomentar uma cultura mais elevada, ou tirar da estagnação, né? Ou despertar nas pessoas o interesse por coisas que compõem, né? Enriquecem a sua cultura? Eu acho que a escola aí tem um. Agora eu acho que os vereadores, quando eu falo sempre em conjunto, me parece, né? Eu acho que todo apoio à cultura local, né? Sabe que daria assim, eu estava pensando em fazer um projeto que envolva então alunos, com a Câmara Municipal. Com todas as escolas. Com todas as escolas, indo à Câmara. Com pesquisas, né? Porque a cultura está em tudo. Então, a própria política é uma cultura, né? Então, a cultura é uma coisa muito ampla. A educação é cultura, né? A música. A música. Né? A arquitetura da cidade. A arquitetura, também. As artes digitais, né? A tecnologia. Nossa. Então, a educação pode caminhar junto, né? Com a cultura. É maravilhosa. Eu acho que Tanabi tem, assim. Tem bastante base. Tanabi é uma cidade antiga, né? Aqui tem cultura antiga, assim, pra gente trabalhar com eles. Tem sim. Sim. Por exemplo, o carnaval, que é uma coisa que, né, que é bem massificada, né? Mas a cultura, praticamente todo lugar, né? Toda a cultura é massificada, porque estamos em quantos milhões de habitantes, né? 8 bilhões, né? De habitantes. Por exemplo, a Casa da Senhora, né? Um exemplo de uma arquitetura que era bastante comum nessa região aqui do estado de São Paulo, até de Tanabi, por exemplo, tem, se você perceber as casas mais antigas, elas seguem um padrão, né? Olha que interessante, por exemplo, isso que você está falando dá margem para uma pesquisa. Se você andar na Coronel Militão e prestar atenção nas fachadas das lojas, você percebe a mão de cada um que fez diferente do outro. Dá uma pesquisa muito linda, é cultura também, né? Sim. A altura das casas, né? O tipo de material. A senhora não acha que em Tanabi as pessoas não têm essa cultura de preservar a arquitetura? Eu percebo isso. Existem pessoas que preferem desmanchar a casa, né, totalmente, antes que seja tombado pelo patrimônio histórico. Não teve tombamento aqui. Teve assim fizeram uma pesquisa, tiraram o retrato, tudo, mas não levaram para o patrimônio, então não teve assim uma lei, né? Você acha que aqui já está na hora de ter essa lei? Que preserve a arquitetura? Eu me lembro de um artigo de Seu Macedo, quando derrubaram o hotel, o antigo hotel. Ele falou no artigo que o hotel tinha sido a casa do Militão, né? Então ele descreve a casa tinha aqueles salões enormes, onde tinha bailes, né? Sim, tinha a casa do irmão do Gano Chateaubriand, que fica ali próximo à rodoviária, à prefeitura. Tá, né? Lá ainda, né? Não, aquela já foi demolida. Acho que não. Foi recentemente demolida. Foi demolida. Parece que não. Então, esses monumentos, casas, construções antigas, acabam ficando muito caro para restaurar, para fazer manutenção, é muito caro. Então as pessoas, os proprietários do imóvel, preferem pôr tijolo abaixo, destruir tudo e deixar e fazer uma construção bem mais em conta, né? Sendo que isso é uma coisa que deveria ser pensado pelo município, para que haja uma lei para escolher
o que poderia ser preservado, por quê, qual a importância histórica, fazer valor um espaço cultural na cidade, um espaço de cultura, por exemplo, que não tem em Tanabi, né? Aqui em Tanabi não tem um espaço de cultura. Não tem mais, não tem nenhum. Qual que é o espaço de cultura de Tanabi? Não tem. Por enquanto não tem mesmo. Realmente não tem. Já teve, né? Tanabi já teve lugares mais culturais há tempos atrás, né? Teve. Onde é hoje a polícia militar ali, antes era uma casa de saúde, só para crianças, acho que chamava Gota de Leite, uma coisa assim. E depois fizeram ali uma biblioteca. Mas assim, um espaço cultural mesmo, acho que não teve aqui. Sim. O espaço aqui é a nossa praça, né? Sim. Mas a praça é bonita, né? A praça nossa é muito bonita e os eventos culturais têm sido feitos aqui. Sim, essa praça maravilhosa, né, que nós temos aqui, que inclusive está aqui à nossa frente. Se quiser mostrar, Ariel, a praça, aqui está em frente à Praça da Matriz. É pena que está o ônibus aí, né? É. Mas aqui você pega a igreja, aqui tem uma vista linda, linda, né? O pôr do sol. Sim. E lá abaixo também tem a praça, que tem o coreto, né? Onde poderia ser feito, né? E são feitos, né? Exercícios ali embaixo, né? Exercícios que eu vejo sempre as pessoas se exercitando ali, em grupo, né? Isso é cultura também, esporte também é cultura, né? Tanabi é uma cidade muito rural, então tem muita gente que vive, né, em propriedades rurais, né? Então aqui é uma cultura muito, né, de campo, né, de rural, né, agropecuária, né, temos a seringa aqui também, tem muita gente trabalhando na seringa. Então vem desenvolvendo, né, uma cultura assim de festa de peão. Então tudo isso também tem que ser repensado, né? A violência na festa do peão, o que tem de bom na festa de peão, né? O que a gente tem que preservar, né? Respeitando sempre as diferenças, né? Os gostos. Aqui tem uma folia de reis, né? Ainda Sim. tem alguns grupos aqui. Temos alguns grupos muito bons. E há os catireiros, né? Tem um grupo. Os catireiros. Tem dois, tem. Folia de Reis, né? Temos que estar sempre lembrando, convidando, né? Abrindo espaço para esse tipo de cultura. Senão acaba, né? Se não, acaba. Acaba. Se não incentivar, acaba mesmo. E aqui tem compositores de música muito boa, né? Violeiros muito bons. Sim. Temos os cantores, né? Os compositores, os violeiros muito bons. Então tudo isso é possível organizar, né? E isso veja só, quão ampla, né? É a área de atuação no campo teórico, né? Para a gente pôr em prática, né? Então o que a gente tem que pensar antes, né? Temos que conversar sobre tudo isso e pensar nas políticas, né? Nas leis que vão favorecer situações e condições para que o cidadão possa viver plenamente com mais dignidade, com mais consciência do que é ser um ser humano, de sua própria humanidade, né? Da acessibilidade dele em relação aos meios culturais, né? E em relação aos seus direitos sociopolíticos, né? Os direitos sociais, políticos e civis, né? Então, a mulher hoje, gente, mulheres, se interessem por política, tá? Busquem votar mulheres que tenham discursos, né, voltados para o benefício da população, né? Então, é um prazer estar aqui conversando com a dona Zulmira sobre esse assunto, né? Uma das mulheres de referência aqui na nossa cidade, que está sempre aberta a conversas, a rodas de conversas, todos, uma cultura maravilhosa, porque ela conversa sobre vários assuntos, né? E muito obrigada. E vocês, olha, vocês candidatos estão de parabéns mesmo. Eu estou vendo que vocês estão com
vontade de agir realmente pelo bem da nossa cidade, das nossas crianças, dos nossos velhinhos, né? Sim. Nossas velhinhas. Temos que pensar em Nossa, tudo, né? Eu acho maravilhoso isso. E olha, muita cooperação. Ajudar. Não é nada de fazer sozinho, ninguém consegue. Né? Tem que cooperação e criatividade. Sim. Criatividade. Quando a gente estava conversando, a gente saiu a ideia de olhar as casas. Quer dizer, só conversando é que vem as ideias. Não adianta nada sozinho. Sim. Então, através do diálogo e da conversa, é possível avançar, né, mentalmente, as nossas ideias, né? Então, tudo vem primeiro, né, nas conversas, no raciocínio, nas palavras, né? As palavras que vão dando cor para a realidade e as coisas vão acontecendo, né? Então, vamos prestar atenção, né, em quem a gente vota. Espero que vocês votem nas mulheres, que você que está assistindo vote em mim, dê o seu voto de confiança, né? E quando eu estiver lá na Câmara, você acompanhe, né, a nossa política, veja o que está sendo feito, o que está sendo falado, proposto, né? E as mulheres também estão tendo um papel muito importante no combate à corrupção, né, no nosso país. Então as mulheres estão dando um show de competência, né? E vamos começando lá atrás pela Antonieta de Barros, que foi uma das 3 primeiras mulheres que ganharam, né, entraram na política e conseguiram, né, uma cadeira na Câmara. Temos a nossa querida Dilma Rousseff, né, que foi injustamente deposta, né, que foi um dos melhores governos, né, que o Brasil já teve. Foi a única mulher, né, desses mais de 100 anos, né, de república. Então a nossa república ainda a nossa democracia, né, é recente, e ela tem muito para se desenvolver e para melhorar, mas isso vai acontecer se houver a participação da mulher, né, uma participação equitativa, uma participação que a mulher, né, ocupe seu lugar e defenda os seus interesses, que é o interesse de todos nós. Parabéns para vocês, para todas vocês que se candidataram, todas as mulheres que se candidataram. Parabéns mesmo, que Deus ilumine. Muito obrigada. Um beijo a todos vocês. Eu que agradeço.